Olá, alma linda! Seja bem-vindo ao nosso canal Vibração Elevada. Um espaço onde cultivamos consciência, presença e expansão espiritual. Hoje o nosso tema é poderoso. Da última vez, tivemos a falar sobre as crenças limitantes e conseguimos entender de onde vêm essas crenças, como é que elas nos aprisionam e, mais importante, como podemos libertar nossa essência dela. Hoje, nós vamos com a Cristina descobrir como nós podemos, então, desfazê-las. Ou seja, uma vez identificada, como é que nós podemos desconstruir estas crenças, Cristina? Muito bem, uma excelente pergunta, porque é aqui que começa a verdadeira transformação. Uma vez identificada a crença limitante, passamos para o passo seguinte, que é questioná-la, enfraquecê-la e substituí-la. Eu vou explicar isto em 4 etapas para conseguirmos perceber bem. Como eu disseste muito bem, isto aqui vai ajudar-nos depois na prática a limpar as crenças limitantes. Então a primeira etapa é questiona a crença. Pergunta-te a ti mesma: isto faz sentido? Isto é verdade? Esta crença sempre foi assim? Eu sempre senti assim? De onde é que veio esta ideia? Provavelmente de uma experiência isolada, provavelmente de alguém te disse de uma forma repetitiva e aquilo ficou. Mas eu quero te dizer que isto não define aquilo que tu és. A segunda etapa, também importante, é procura contra-exemplos. O que é que isto quer dizer? Contra-exemplos. Procura na tua vida situações, momentos que contradigam essa crença. Por exemplo, tu achas que não és bom a lidar com pessoas. Vais procurar uma memória que contradiga isso. Um momento em que tu fizeste feliz alguém, que tiveste uma excelente conexão. O que é que tu vais fazer? Vais fazer com que enfraqueças a base emocional dessa crença. Terceira etapa, também muito importante e que devemos fazer e praticá-la, que é reformula a crença. Nós dizemos muitas vezes, já falhei. Não, a partir de hoje eu posso falhar, mas eu vou aprender e vou melhorar e vou lidar com isso muito bem. Também costumamos dizer muitas vezes, eu não sou capaz. Sim, eu sou capaz. Vamos substituí-la. Eu vou aprender a ser capaz. Na quarta etapa também, esta aqui acho que vamos explorar um pouco mais, que é reprograma com repetição mais emoção, que é aquilo que nós fazemos nas nossas práticas, que é criar afirmações positivas, baseadas numa nova crença, repete todos os dias, repete com muita convicção e com emoção. E aqui devemos dizê-la em voz alta, devemos escrevê-la, criem cadernos diários da gratidão. A gratidão ajuda-nos muito a conectar-nos, a valorizar-nos, a desviar-nos daquilo que parece que está mal. Hoje acordei, parece que o dia não me está a correr bem. Pensa em alguma coisa que deves agradecer na tua vida e tu vais ver que aquela crença limitante vai enfraquecendo, vai desvanecendo, até que tu vais ficando um pouco mais em paz. Isto, de facto, ajuda muito a criar as ligações, novas ligações no nosso cérebro, não é, Rodrigo? É verdade, né? Interessante que estudos, né, baseados na neuroplasticidade realmente evidenciam isso, não é? Que a emoção, né, positiva com a repetição, mentalização e coisas boas podem criar novas sinapses que depois vão fazer exatamente isso, vão ajudar a eliminar as nossas crenças limitantes e vão substituir, né, por crenças, né, mais positivas que, né, nos vão ajudar, né, a alcançar o nosso objetivo. Usas alguma no teu dia a dia?
alguma afirmação positiva para te ajudar? Queiras partilhar? Olha, eu uso muitas, mas tem uma que eu acho bastante interessante, porque é a repetição do eu sou, que remonta um presente que a humanidade recebeu há muitos séculos, né, relacionados com o nome divino. Né, o Yahvé, né, Javé, significa, né, eu sou aquele que, né, causa ser, né, ou eu sou o que sou. Então nós podemos aproveitar esse presente que nós recebemos e aplicar em nós mesmos, que esse realmente foi o propósito desse ensinamento, não é? Nós podemos repetir: eu sou soberano, eu sou corajoso, eu sou destemido, ou eu sou, né, por exemplo, não é, uma pessoa que não é, esforçada, não é? Eu sou sempre somado a coisas positivas que possam nos ajudar no dia a dia. Muito bem. Então, no fundo, eu sou como se eu tivesse Deus dentro de mim, não é? É isso mesmo. E eu consigo criar tudo. Nós temos esse poder a acomodar e quebrar, então, estes padrões. Lembrei agora de uma dica, né, que o próprio Jesus Cristo ele nos ensinou. Ele repetiu: eu sou a ressurreição e a vida. Muito interessante. Com certeza que ele nos ensinou isso para a gente, né, nós mesmos pudéssemos repetir. Se nós repetíssemos: eu sou a ressurreição e a vida. É muito interessante, né? Quando nós estamos a passar por problemas, não é? É verdade, é isso mesmo. Já tinha aqui com o microfone, isto é sempre assim um espetáculo. Estás a falar tão bem que eu até estou aqui a tentar me aproximar mais de ti para eu poder acompanhar as tuas ideias. E de facto é extremamente interessante aquilo que tu acabaste de dizer. Então a repetição aqui, mudarmos a crença e repetirmos algo positivo, vai fazer com que fique mais fraca e vai fazer com que seja possível substituí-la por algo positivo. Olha, aqui é importante também falarmos, Aleissa, que é na criança, não é? Que tu gostas muito, nós falamos muito sim. agora antes, que muitas vezes é na criança, e isto é importante, que nós adquirimos muitas crenças limitantes. E aqui eu quero falar muito para os pais, de facto, porque nós estamos sempre a repreender a criança. Sim, é fundamental que as regras, educar a criança, sim senhora, isso é a base. Mas eu estou a falar de outras questões, que de forma repetitiva nós estarmos sempre a exigir da criança aquilo que às vezes nós não conseguimos. Nós estamos sempre a dizer, ela está a fazer um desenho, vou dar aqui este exemplo: olha que desenho que tu fizeste, olha que horror, que feio, já falhaste. O que é que estamos a fazer àquela criança? De forma repetitiva, uma coisa é isolada, mas de forma repetitiva, o que é que estamos a fazer àquela criança? Estamos a ensinar que realmente ao longo da vida ela vai falhar, não vai perder confiança e segurança, de forma a que estamos a ensinar a vergonha, o medo, porque nós estamos sempre a pôr exigência. Fizeste mal, que horror, que feio. E nós dizemos isto, nem temos percepção do mal que lhe estamos a fazer, e de forma constante, em que estamos a validar: tu não és capaz, não é para ti. Aquela criança vai crescer depois num corpo adulto, com aquela criança triste, ou com aquele sentimento de falhar, e vai ser provavelmente um adulto que vai ter dificuldade em falar em público. Porquê? Porque aciona aquela criança e diz: tu vais falhar, não, tu vais fazer mal feito, toda a vida foi-te dito isto. Isto acaba por ser uma crença limitante, de tal forma que é uma mentira. Claro que ela é capaz. Porque é que ela não vai ser capaz? Só que aquilo foi-lhe ensinado de uma forma repetida, que não é para ti. Não, está quieta, tu não sabes fazer isso. Mas nem sequer tentou, porque achamos que não é para ela. E isso realmente é importante que nós estejamos atentos a isso, e que a nossa linguagem, a nossa conduta no dia-a-dia com as crianças, que possamos fazê-la com esta consciência calma. Porque é que eu estou a dizer que isto está mal? Está a falar mais de mim?
Será que está a falar das minhas falhas? Porque se calhar o meu pai também me disse o mesmo. Isso alguma vez te aconteceu, Aleissa, Rodrigo? Já. E eu gosto muito de falar sobre esse tema. E antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, não é? Estávamos aqui a falar um pouco sobre isto. E até fiz aqui alguns apontamentos importantes que vão ao encontro daquilo que a Cristina falou. Eu, na altura, quando eu busquei a terapia com a Cristina, eu nem fazia ideia de quantas crenças limitantes, na verdade, eu tinha. E eu tinha feito aqui um apontamento que falava justamente sobre isso, que muitas das origens das nossas crenças limitantes, se calhar talvez até a primeira, seria sempre aqui na infância, né? Depois é que vem a parte da cultura, da sociedade, que aí ao longo da vida a gente vai criando estas crenças. E a maioria, às vezes, não é? Vamos dizer assim, talvez nem seja de propósito, não é? Porque também os nossos pais sofreram também com os pais deles, não é? E às vezes é importante nós quebrarmos estes ciclos e não projetarmos nos nossos filhos. Mas é isso que fazemos muito. Exatamente. Então, o que eu observei nas terapias, não é? Que eu tinha aqui algumas limitações que foram, não é? Devido às vezes aqui crenças que foram cultivadas na minha idade mais infantil e que eu tive que vir desfazendo, não é? Eu costumo brincar e dizer assim, eu tenho 33 anos. Então, são 33 anos, não é? Para desfazer crenças desde de toda uma vida, não é? E de outras vidas. E aí, o que eu acho aqui super interessante, como a Cristina falou, não é? Uma das coisas que eu acho que é super importante para nós pais, não é? É nunca tentarmos projetar nos nossos filhos aquilo que, se calhar, nós queríamos ter sido, não é? E não fomos. Porque eles são um indivíduo, não é? Eles terão a vida deles, os objetivos. O que a gente pode fazer como pais, realmente, acho que essa é a nossa função de pai, é educar e orientar, não é? Isso mesmo. Mas deixá-los livres, não é? E se, evidentemente, que as crianças precisam que alguém os conduza, eles estão-se a formar e que mostrar, olha, realmente não esteve bem, mas de uma forma assertiva, porque os pais gostam de questionar, então como é que eu faço, como é que eu digo que fez mal isto? Eu não tenho outro jeito. Então vamos pensar, há sim outro jeito. É levar a criança a questionar, olha, o que é que tu achas? Realmente podia fazer aquilo melhor. Olha, deste o teu melhor. Olha, dei. Então, olha, tu deste o teu melhor, então está tudo certo. Mas eu acredito que ainda vais explorar mais, ainda vais melhorar, porque eu acredito em ti. Aquilo que nós estávamos a dizer no início, nós dizemos muitas vezes, já falhaste, fizeste mal, porquê é que não vamos dizer? Eu acredito, eu sei que és capaz. Outro dia o meu filho dizia assim, eu não sei se vou conseguir ler a missa, não sei se vou conseguir, porque todas estão a olhar ali para mim e assim, ok, estou a perceber. Olha, e se te divertisses a fazer isto? Tu faz ao teu jeito. Olha, tu achas que vais a ler para mim. O que é que tu estás a fazer agora? Estás a fazê-lo bem feito? Estou! Pronto, está tudo certo. Diverte a fazê-lo. Sente-te bem a fazê-lo. É ensinar isto às nossas crianças, em que não tem que ser como exigência, mas sim, desfruta, diverte-te pelo caminho. Estás a aprender, mas falo também de uma forma tranquila. E ele disse-me assim, que eu uso muito isto, assim, eu tenho que acreditar em mim, não é, mãe? Eu, tu tens que acreditar em ti. Pronto, então é isso. E assim, olha, é isto, é por aqui que nós temos que ir. Porque eu acredito que há pais em casa a dizer assim, mas eu não sei fazer de outra maneira, como é que eu faço? É por aqui, é levar a ser a criança a dizer, então eu tenho que acreditar, eu posso fazer melhor. Não é, já falhaste, não é por aí, não vai levar a caminho nenhum, então eu já falhei, eu não sei fazer de outra, a criança também, eu não sei fazer de outra maneira, só ouço falhar. Quebrar os padrões, quebrar, exatamente. Aquelas correntes, acho que é isso mesmo. Aquilo que eu estava falando das outras vidas, eu estava me referindo às gerações, porque essa cultura... Esse é outro assunto que podemos também trazer numa próxima. A cultura da exigência vem já de longe, aí temos que cortar essa corrente, né, que vem de pai, depois do avô, e depois do pai do avô, não é? E que transmite essa
exigência, né, pai para filho, que nós devemos quebrar, né, elogiar mais os nossos filhos, não é? Sabes uma técnica? Dar mais parabéns para isso. eles, né? Sem aquela exigência, né, tirânica que muitos pais, infelizmente, eles carregam sobre as crianças, que depois, mais tarde, vai, né, criar, né, crenças limitantes, não é? É isso, é. Desculpa, interrompi-te, mas porque me veio aqui a ideia. Qual é que achas que era a terapia de um pai ou uma pessoa que nos esteja a ouvir para ajudar nessa parte daquilo que nos passaram os antepassados, o pai, o avô, o bisavô, por aí fora? Todos eles nos transmitem uma carga daquilo que eles viveram. Qual é que achas a terapia que eles poderiam fazer, que os pudesse ajudar? Talvez as constelações familiares. Não, a constelação familiar. Não é? As constelações familiares ajudam muito a compreender o nosso papel e o papel do avô. E, não é? É algo que também. A própria hipnoterapia também. Eu tenho ajudado muitas pessoas nesse âmbito também. Porque às vezes, imagina, a parte da hipnoterapia, eu particularmente gostei muito, porque nós acumulamos muitas memórias e às vezes nós não conseguimos acessá-las. Talvez por uma proteção, e que às vezes essa proteção nem é boa porque a frequência está lá e às vezes a gente sente emoções ou reage de determinada maneira e a gente não tem a noção de que tem a ver, se calhar, com alguma coisa que nos foi dito quando tínhamos 7 anos de idade. Sim. Não é? E daí eu acho super importante esse tipo de terapia complementar, porque ajuda o indivíduo a identificar onde é que estava ali o problema. Aí ele vai pegar aquele problema e ele vai ter uma conversa com aquele problema. É como se nós olhássemos para a nossa criança interior, que eu aprendi isso muito com a Cristina, olhássemos para ela, já adultos, não é? Pegássemos pela mão, conversássemos com ela e ajudássemos ela a crescer. Porque é como a Cristina sempre fala, às vezes nós somos adultos, mas a nossa criança interior, ela está muito infantil, está muito pequenina e ela também precisa de crescer, não é? Precisamos fazê-la se tornar um adulto formado com inteligência emocional. Então, eu acho que eu indico, porque para mim foi muito bom, não é? Esta parte da hipnoterapia, e acho que é super importante para a gente conseguir acessar ali alguma parte que está ali escondida, mas que é preciso a gente ter autorresponsabilidade, olhar para ela, não é? Não ficar no sentimento de vítima, porque eu acho que isso também não ajudaria, mas é no sentido de buscar ela, não é só objetivo, é resgatá-la. E resgatá-la. É resgatá-la e, mais do que isso, é fazer as pazes com o passado, olhar para aquela criança e compreendê-la, olhar para essa criança interior e dizer: Aleissa, eu sei o que passaste, não foi fácil, mas já passou, estou aqui para te proteger. Agora já não precisas mais sentir assim, tão pequenina, tão frágil. Eu tenho respostas para dar, estou aqui para te ajudar. É esta comunicação que nós devemos ter para nós próprios. Temos que fazer estas questões a nós próprios. Quando eu dizia na primeira etapa, questiona, fala contigo. E aí é que tu vem muita coisa de cima. E é importante que nós façamos as pazes com o passado, olharmos assim, isto doeu, ok, liberta-te, não precisas mais disto, isto já não cabe mais em ti, já não faz mais sentido. Tu já agora és uma mulher, és adulta, já sabes dar a resposta de forma diferente. O que foi, liberta. E aí eu queria fazer aqui um ponto também que eu achei interessante, quando o Rodrigo falou assim das gerações, não é? Que às vezes tem a ver com, os nossos avós, que aí passou para os nossos pais e passam para nós, não é? E eu acredito que é muito importante isso na terapia, e a Cristina ajuda a ver muito isto, porque é também uma forma até da gente conseguir crescer mais. É quando a gente consegue entender que às vezes nem foi necessariamente a culpa do nosso pai, do nosso avô, é porque foi como eles foram ali limitados a acreditar que deveria ser assim. Exato. E aí eu acredito muito, e não sei se a Cristina também vai concordar com isto, mas que quando nós conseguimos compreender isto, é até mais fácil da gente quebrar padrões e ajudar os nossos filhos a serem adultos mais emocionalmente saudáveis. Exatamente, é isso mesmo. Nós olharmos, eu ouço muitas vezes em terapia, eu não consigo perdoar o meu pai foi extremamente, foi um tirano, é um narcisista,
Eu sei, ele fez ali moça naquela família, de facto a mãe sofreu. Mas o que é que aquele pai passou para ser assim? O que é que aconteceu com ele? Qual é a história que ele traz também? É importante que olhemos para estas situações com compaixão e com uma sabedoria e uma inteligência que tem que ser trabalhada, evidentemente, porque para chegar aqui é necessário. E olhar e dizer assim, ok, eu sei, o meu pai realmente é extremamente exigente, é duro. Como é que terão sido com ele? O que é que ele passou para ser assim? E também olhar e ajudá-lo, se for preciso. É isso. Não é? Cristina, só mais um ponto aqui, porque isto é um assunto que se calhar aqui vai 2 horas de vídeo. Eu também... Exatamente. Aqui uma coisa também que eu acho super importante para falar sobre quebras de padrões, não é? Porque falamos da infância e é super importante, porque eu acho que é a primeira, no fundo, não é? Mas também eu tinha feito aqui uma nota que tem a ver com a cultura e a sociedade, que eu aprendi muito com a Cristina. E o Rodrigo também, ele vai se lembrar disso, porque muitas das coisas que ficam ali operando aqui no fundo da nossa mente, não é? Fica como uma programação automática, tem a ver também com aquilo que a gente consome, não é, Cristina? Sim. Tipo, livros, YouTube, vídeos. Mídia, e isto vai criando também aqui crenças, não é? Eu gostaria, então, de mencionar aqui um exemplo, por exemplo. Lá no noticiário. Noticiário, não é? No jornal do dia, não é? Todos nós já sabemos que o noticiário, o jornal, ele vai sangrar. Né? Eles vão começar a falar, né, desgraças, vão começar a falar de assuntos, né, negativos, de guerra, violência. Vou começar a explorar situações do governo menos boas, porque dá audiência. E nós vamos consumir aquilo. Como é que o nosso dia vai ficar depois de ouvir toda aquela negatividade? Né? Às vezes um noticiário, um jornal televisivo apresenta 1 ou 2 quadros assim positivos de uma coisa que aconteceu até boa, mas 80% a 90% é só coisa negativa. Então, né, nós estamos nos consumindo daquilo. Não seria interessante a gente então evitar esse tipo de informação negativa que pode sim influenciar nossas crenças, não é? E substituir por coisas melhores, mais salutares, que nos colocam lá para cima? Era também interessante a gente ver isso na prática. Será que a gente está mais ligado nessas informações negativas do que naquelas que são positivas? Afinal, o mundo não é só coisa ruim, tem muita coisa boa. Nós é que temos que procurar. E às vezes as crenças tornam-se mais, vamos dizer assim, elas se potencializam quando a gente só tem... Por exemplo, você já é negativo com a sua pessoa, que você já acha que tudo corre mal, você já tropeça numa pedra quando acorda de manhã cedo, alguma coisa assim. Aí você só consome coisas negativas, toda aquela crença que já está ali, ela vai só potencializando, porque você nunca consegue substituir ela por coisas positivas, não é? A gente só vai, parece que, colocando mais ali para dentro pensamentos negativos, assuntos negativos, e a pessoa não consegue fazer a reprogramação mental. Não concordas com isso, Cristina? Completamente. E a meditação que eu vou fazer vai ser mesmo com esse objetivo. Acompanhem, façam. Isto vai vos ajudar imenso, porque eu vou mesmo à origem vamos identificar a criança nesta meditação e vamos soltar. Estão preparados? Estamos sim. Lá em casa também. Vamos começar. Então, eu peço que, se estiverem num lugar tranquilo, senta-te ou deita-te, adapta-te à realidade em que tu te encontras neste momento, e vamos começar esta linda viagem com esta meditação. E vou pedir então que fechem os vossos olhos e que se desfrutem ao máximo desta meditação. Então, com os olhos confortavelmente fechados, traz a tua atenção para a tua respiração. Inspira lentamente pelo nariz. Expira suavemente pela boca. Vamos fazer mais uma vez. Inspira pelo nariz e expira lentamente pela boca. Sente
o corpo a começar a relaxar. Os ombros soltam-se, os músculos do rosto suavizam, todo o teu corpo entra num estado de relaxamento profundo. Agora, imagina que estás num espaço seguro. Pode ser na natureza, uma sala acolhedora, ou um lugar apenas teu, onde te sentes em paz. Nesse espaço, à tua frente, aparece uma frase, uma crença limitante que já não te serve. Algo que tens carregado e que te tem travado. Talvez seja: não sou suficiente, não consigo, não é para mim. Já estou farta de lutar. Isto pode surgir. Não reprimas, deixa que venha ao de cima. Deixa ver o que surge. E lê essa frase mentalmente. Observa com atenção. Não te julgues, apenas observa. Agora, diz para ti: reconheço esta crença, mas escolho libertar-me dela. Imagina agora que essa frase começa a dissolver-se como fumo ao vento. Isso, deixa ir. Vai se desvanecendo, desaparecendo com cada expiração tua. Agora, no lugar dela, surge uma nova frase, uma nova crença. Eu sou capaz. Eu estou a construir-me. Eu estou a crescer e a aprender numa versão melhor. Eu mereço viver de forma plena e feliz. Repete comigo mentalmente: eu sou capaz. Eu mereço viver de forma plena e feliz. Inspirem fundo e expirem. Deixa que ela entre no teu corpo como luz suave. Estas novas crenças que tu és capaz. Imagina a preencher o teu peito, a espalhar-se pelos braços, pelas pernas, até cada célula do teu ser. Fica só mais uns instantes neste estado de presença e renovação. Inspira fundo. Guarda e registra na tua mente, no teu coração, a tua energia. Agora começa a trazer a tua atenção de volta ao espaço onde estás,
Move os teus dedos, os dedos das mãos, dos pés. Traz contigo esta nova energia e lembra-te, tu podes escolher as tuas crenças todos os dias. Tu és capaz. E quando estiverem prontos, de uma forma tranquila e calma, podem abrir os vossos olhos. Muito bom. Muito obrigado. E assim ficamos. Um beijinho e até a Grande próxima. Muito obrigada. Grande abraço.